Glória a Deus. Aleluia. Deus nunca lhe prometeu felicidade. Que é isso, pastor? Pelo amor de Deus. Não, Deus nunca lhe prometeu felicidade. Porque felicidade é algo que vem de um momento. Ganhou um carro, que felicidade. Comprou a casa própria, que felicidade. E Deus não prometeu felicidade. Felicidade é algo nosso, por coisas que acontecem. Deus nos prometeu alegria. Porque a alegria é uma condição do coração. Independente de tudo que esteja acontecendo, nós temos que estar alegres, porque a alegria do Senhor é a nossa. Então, graças a Deus por isso. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Vamos ler uma porção. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Glória a Deus. Versículo 12 diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não, esse não é o evangelho que eu quero, não. Não, esse não. Vamos pular essa página e ler outra? Ou podemos continuar nessa? Podemos? Então vamos lá. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Por quê? Porque nós somos contrários ao mundo, não é? Então não tem jeito. Versículo 13: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Versículo 14: tu, porém, diga, está falando comigo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, por favor, diga comigo: a palavra de Deus, ela foi trazida até mim para que eu me torne perfeito. Aleluia. Então nunca pense que a palavra de Deus ela veio para te machucar, ela veio para te derrubar. Pelo contrário, a palavra de Deus, segundo a palavra que nós estamos lendo, ela diz que a palavra ela vem a fim de que o homem de Deus seja perfeito e habilitado para toda boa obra. A minha esposa, acredito que entre 1 e 2 meses, ela está inadequada para dirigir, porque sua habilitação venceu. E lá em casa nós não permitimos que ninguém dirija se a carteira estiver vencida, porque você está inabilitado. Claro que nenhum crente vai dirigir com a carteira, lógico, né? Vocês entendem isso, né? Aleluia. Então é necessário estar habilitado para aquilo que você vai exercer. E a palavra de Deus, ela é a habilitação que nós precisamos para poder fazer algo no reino. Porque sem habilitação é impossível. Graças a Deus que ela foi no poupa tempo. Aí pouparam o tempo dela, então, para dar essa carteira a ela. E aí ela vai poder voltar, vai se habilitar. Então, quando você ouve a palavra de Deus, a melhor coisa que nós temos que fazer é abrir o nosso coração e deixar que a palavra trate o nosso coração. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa lá no gabinete, e ela pegou minha Bíblia e disse assim: pastor, na verdade, o que eu estou precisando mesmo é do travesseiro de papai. Eu disse: irmão, a Bíblia é o seu travesseiro? Ele disse: é.
Bem, vamos conversar um pouquinho sobre isso nessa manhã. O travesseiro de Deus, a Bíblia Sagrada. Vamos ver se isso é fato, ou se tem alguma coisa mais que a gente possa extrair disso. Amém? Diga: Deus é bom em todo o tempo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que você nos concede nessa manhã de estarmos juntos para louvar o seu nome e meditarmos na vida que a tua palavra traz e o Espírito que nela habita, habitando em nós também, para que possamos andar de acordo com os preceitos, os princípios que você tem estabelecido antes da fundação do mundo, para que andemos, para que a nossa vida seja realmente um sucesso, para que nós possamos cumprir aqui na terra a grande comissão, andarmos de acordo com aquilo que os céus têm liberado para nós. Que os nossos ouvidos nessa manhã estejam atentos, o nosso coração aberto, para que aquilo que a tua palavra venha nos ensinar haja alegria ao invés de constrangimento. Por isso te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Bendito seja o nome do Senhor. Como Deus é bom. Como eu comecei a reunião dizendo, a palavra de Deus, ela é importantíssima para que nós nos localizemos. É sempre importante fazermos uma convenção para nós mesmos, uma conferência para nós mesmos, de como nós estamos andando, o que é que nós estamos fazendo com relação àquilo que nós cremos. Irmãos, é impossível você crer em algo e você não viver aquilo que você crê. E é por isso que existem profecias para o fim dos tempos, onde pessoas serão rejeitadas. E eu espero que não seja o meu e o seu caso. Que nós possamos andar verdadeiramente de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Agora, como eu te disse, no texto que nós lemos, é possível que tenhamos perseguição de pessoas por conta de um nível de vida que incomoda. Mas se isso acontecer, fique em paz. O que nós não podemos fazer é apresentar a nós mesmos um cristianismo que não nos muda, que não nos faz repensar a vida e o que nós vivemos fazendo. É bem possível que num amanhã bem próximo as igrejas estejam tão cheias e tão cheias e tão cheias, tentando fazer algo fora daquilo que a palavra tem nos ensinado, porque hoje nós temos muitas teorias que têm entrado no corpo de Cristo. E o cuidado que nós temos que ter é que, se as mensagens que adentram os templos para penetrar nos corações não trouxerem mudança de vida, é simplesmente uma perda de tempo. A palavra de Deus, ela nos ensina como adorar a Deus, nos dá o espírito da fé, e através do espírito da fé nós podemos realizar tantas coisas na face da terra. Mas se nós não atentarmos que o evangelho, ele não foi trazido para nos massagear. O evangelho nos foi trazido para uma transformação. A própria Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que nós devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Então o evangelho não pode ser uma massagem. Algumas pessoas estão procurando hoje um evangelho que traga uma mensagem para o seu ego. E eu sou oriundo ainda dos tempos do reteté, do fogo santo. Então fica difícil para mim adentrar o evangelho que hoje está sendo pregado, né, misturado com o coach e tantas outras coisas. E eu tenho tido esse cuidado com essa igreja. Nós estamos crescendo, e como o crescimento, ele nos ensina muita coisa, e nós temos que aprender a maneira correta de nos relacionarmos com Deus e sua palavra. Eu não posso ter o evangelho para mim só porque eu acredito que ele pode trazer benefícios para mim. A primeira coisa que eu quero do evangelho é uma mudança de vida. Se eu não tenho uma mudança nos meus temperamentos, se eu não tenho uma mudança na minha forma de falar, se eu não tenho uma mudança nos meus trejeitos, na minha forma de interagir com o mundo, eu te digo que
não é culpa do Evangelho, mas é culpa de não aceitar aquilo que a palavra diz que eu tenho que aceitar e vivenciar aquilo que a palavra diz. Então, eu vejo que a nossa grande necessidade ainda é Jesus Cristo. E sempre será essa necessidade, conhecer Jesus Cristo. Porque a finalidade de Deus é conhecermos Jesus Cristo, vivermos Jesus Cristo, para que Jesus Cristo se revele através de nós, aonde nós estivermos. Esse é o fundamento. Eu não encontro nenhum outro motivo para estarmos aqui, se não for vivenciar a vida de Cristo em nós. Porque a Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Então eu não quero vivenciar um evangelho misturado com psicologia, com coaching, com uma série de coisas. Não. Eu não preciso disso. Eu sei em quem tenho crido, sei o que essa palavra pode fazer, sei de onde ela me tirou. Então eu prefiro que eu tenha a coisa mais coerente do mundo para mim mesmo através da palavra, e essa palavra me ensina. O irmão me disse: pastor, a Bíblia é o meu travesseiro. E eu disse para ele: irmão, a Bíblia para mim não é travesseiro. E eu expliquei a ele por quê. O Evangelho, desde os primórdios, irmãos, até hoje, ele nunca mudou, ele é o mesmo. A palavra de Deus será a mesma. Os homens podem modificar a forma de pregação, mas eles não podem sair do cerne daquilo que a palavra nos ensina. E se nós quisermos ter um crescimento na nossa vida, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo. A Bíblia diz que no fim dos tempos os homens procurarão discursos que façam bem aos seus ouvidos. Eu fico contrariado quando eu escuto uma palavra que não mexe comigo, que não me faz tomar posições, que não me faz mostrar aonde eu estou ainda precisando de uma mudança radical de vida. Não faz sentido ter uma palavra como essa que nós temos e não ter uma mudança de vida. Então temos que ter cuidado, porque hoje o Evangelho está enxertado de psicologia positiva, técnicas de coaching e técnicas de persuasão. E se nós não estivermos bem atentos, conhecendo a palavra, nós nos deixaremos ser enganados por essas técnicas que falam no nome de Deus. Jesus disse certa vez: no meu nome vocês fizeram isso, mas eu não conheço vocês. Então era em nome de Deus, mas não produzia o resultado para a eternidade. É possível que produza um resultado para o hoje, para o aqui, sim, porque a palavra é a palavra, mas para aquilo que precisa ecoar para a eternidade, pode ser que não. E eu digo a você que é perda de tempo. Então, alguém certa vez usou uma frase, e que muitas pessoas na época criticaram a frase, é que se o Evangelho fosse suave, então a Bíblia poderia ser considerada um travesseiro. O Evangelho, irmãos, ele é radical, exatamente para que haja um crescimento na nossa vida. Vamos ver a palavra? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4 e versículo de número 12. E vamos ver onde nós encontramos esse travesseiro. Amém? Se você encontrar esse travesseiro nesse texto bíblico, por favor, eu quero que você me mostre. Tá certo? Porém, se você não encontrar, faça aquilo que a palavra está dizendo. Veja bem o que é que a palavra diz. Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eu te pergunto, onde está o travesseiro? Nesse texto eu não vejo um travesseiro. A Bíblia está dizendo que a palavra é uma espada.
Uma espada que tem o poder de dividir alma e espírito. É muito forte. Juntas e medulas. E apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Por exemplo, nesse momento que eu estou pregando e você está pensando alguma coisa, a palavra que está sendo pregada está discernindo o que você está pensando. E essa consciência nós temos que ter. A palavra, ela discerne o nosso coração, discerne os nossos pensamentos. As técnicas de hoje, a psicologia positiva, o coach e a persuasão, é muito bonito. Traz belas teorias, mas ela toca muito o emocional, o sentimental, mas ela não vai no verdadeiro ponto que ela deve ir, que é a nossa alma, e produzir a salvação da nossa alma. E a nossa alma precisa ser salva pela palavra. E se a palavra é uma espada, essa espada, ela é autêntica, é verdadeira, e ela vai tratar por dentro aquilo que nós precisamos ainda de um conserto. Então isso é muito importante. Uma palavra dessa me alegra. Há algumas pessoas que ficam tristes quando escutam uma palavra negativa. Não. Um dia um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou precisando de uma palavra, me dê uma palavra. Eu disse: rapaz, assim de supetão? Sim. Eu disse: então, não dê lugar ao diabo. Ele disse: que é isso, pastor? Pelo amor de Deus, isso é a palavra que se deu a uma pessoa? Eu disse: irmão, você entendeu o que eu disse? Eu disse: não dê lugar ao diabo. Não estou dizendo que você deu, não. Eu estou dizendo: não dê. Disse: ah, sim, melhorou um pouco. Você entende? Eu estava fazendo benefício para ele. Não dê lugar. Ele ficou bravo. Isso não é palavra que se deu a um ser humano, a uma criatura. Não, a criatura não, a um homem de Deus. Amém? Então temos que ter cuidado, irmãos. O Evangelho, ele é serviço. E a palavra de Deus nos mostra que nós temos que estar envolvidos com o seu reino. A palavra de Deus é aquela que tira de nós o egoísmo. Aleluia. Em certos momentos, ela nos deixa de joelhos, pensativos, cabisbaixos. No próximo passo que temos que dar, então é importante. Amém? Agora, a palavra de Deus, quando nós lemos ela, Romanos capítulo 12, eu queria que você abrisse lá, ela nos dá uma dimensão do poder dessa palavra para que nós possamos começar a ter uma vida plena em Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, apresentar o corpo como sacrifício, corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o ministério do corpo. Você sabia que o nosso corpo tem um ministério? O ministério do nosso corpo é se apresentar da forma que a palavra diz. Apresentar-se como sacrifício vivo, santo e agradável. É isso que a palavra quer que aconteça. E ele diz: depois disso, não se conforme com o sistema em que você está vivendo, com o mundo que você vive, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. E renovando-se na mente, você vai experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. E eu pergunto: não é isso que nós queremos? De fato, a perfeita vontade de Deus para a nossa vida? Sim ou não? Quando você ora em casa, você diz assim: Senhor, eu quero viver a tua perfeita vontade. Aí ele diz: então apresente seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a mim. E não se conforme com esse mundo, não ande de acordo com ele. Então você vai experimentar essa perfeição que eu tenho para você. Aí eu te pergunto: essa palavra é ruim? Não, ela é uma palavra boa. Já era para você estar correndo para lá e para cá, mas né, tudo bem. Veja, a maior parte do povo de Israel que saíram do Egito, 3 milhões de pessoas, alguns dizem 3.600, etc. Não importa, foi uma multidão grande. Vamos colocar 3 milhões. Eles morreram no deserto. Aí eu pergunto: era propósito de Deus que essas pessoas morressem no deserto? Não. Se Deus promoveu uma libertação para essas pessoas, porque havia uma promessa de chegarem à terra da ampla suficiência, Canaã, então não era projeto de Deus que eles morressem no deserto.
O projeto de Deus era que todos lá chegassem vivos. Mas a maioria deles, a grande maioria, morreram no deserto. E só chegaram os jovens, isso me chamou a atenção. A geração que foi nascendo na passagem. Isso me chamou a atenção. Uma geração que nasce no percurso. Eram jovens. E por que isso me chamou a atenção? Porque esses jovens, eles perderam o hábito da escravidão. Os velhos, aqueles que saíram, eles tinham o hábito da escravidão na mente deles, não houve uma transformação. Então eles estavam sempre em qualquer coisa, cadê a carne? Cadê o peixe? Era melhor ter ficado lá. A escravidão. Entende? Vamos voltar. É melhor a gente voltar. Os jovens não. À medida que aquelas pessoas iam morrendo, os jovens iam vivendo o contexto do deserto, as grandes lutas, os grandes embates do deserto, frio e calor, noite e dia, mas eles estavam agregando em si a forma de como vencer aquelas circunstâncias e chegarem na terra. Ou seja, eles não tinham memória de escravidão. Quando a Bíblia diz para renovarmos a nossa mente, é exatamente isso que Deus quer. Que essa memória do homem velho que nós tínhamos no passado, sem Cristo, ela possa morrer. E por isso que é necessário apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque senão, dia menos dia, a gente corre para o banheiro espiritual com uma diarreia tremenda. Não funciona, não dá certo. Entende? E você fica à margem do caminho. Há uma canção que diz: quantos que corriam bem e hoje longe estão. Por quê? Porque você está com as memórias do passado ainda. Um dia desse eu disse aqui: quando você estiver sendo criticado por uma pessoa, quando você estiver sendo perseguido por uma pessoa, quando uma pessoa estiver falando de você, coloque uma coisa na sua mente: ela não está contra você, ela está a favor dela. Então ela faz tudo para ela sobreviver. E se você estiver no meio, ela vai falar mal de você. Então alguém que me critica, alguém que fala de mim, ela não está contra mim, ela está a favor dela. Agora, esse a favor dela é um perigo, porque ela está fazendo de uma forma que ela quer me derrubar, matar a minha influência. Isso é perigoso. Aleluia. Sabe, você vai sofrer menos, a dor vai doer menos, se você pensar que quem está contra você está a favor dela. Aleluia. Diga: Deus é bom em todo tempo. Então aqueles jovens, eles não tinham uma memória de escravidão. E por que eles chegaram na terra prometida? Porque eles não chegaram lá com os hábitos de escravo. Eles aprenderam na caminhada mudar coisas, lidar com as serpentes, lidar com o frio, com o calor, com as adversidades, com as tempestades. Eles aprenderam como lidar com isso. É isso que nós precisamos aprender na nossa vida. As tempestades sempre vão surgir, as adversidades vão sempre se levantar. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Alguém um dia pediu ao irmão Rei, ore por mim, para que eu não tenha mais nenhuma luta, nenhuma aflição. Ele disse: tudo bem, ajoelhe-se. A pessoa se ajoelha e diz: Pai, no nome de Jesus, leve ela para o céu agora. Ele diz: não! Mas como não? Você não quer ter aflição? A Bíblia diz que no mundo tereis aflição. Como é que você quer ficar livre disso? Só indo para o céu. E nós estamos aqui na caminhada, na jornada até a Canaã celestial, nos adaptando ao que nós estamos vivendo, para a gente vencer cada batalha, não é? Como eu digo sempre que me vem lutas, e você pode pensar que não vem muitas. A primeira coisa que eu faço é entrar na minha sala de troféu virtual. Eu tenho uma sala de troféu virtual que é assim de troféu. Primeiro deles, 1953. Qual é o troféu, pastor? Eu nasci. Isso é uma vitória, irmão. É o primeiro troféu que eu tenho, foi poder ter nascido. Aleluia. Entre eles, já bem aqui, eu tenho um troféu que foi a minha transformação. Eu era feio, fiquei bonito. É um troféu.
Aleluia. E Deus teve tanta misericórdia de mim que me deu uma mulher bonita. Graças a Deus. Aleluia. Ela não gosta que eu diga que ela é bonita, mas ela é, acabou-se. Aleluia. Diga, Deus é bom em todo o tempo. Aleluia. Então nós temos que ser gratos a Deus. Irmão, como é que eu não vou dizer que uma moça dessa é bonita? Como é que eu posso negar um negócio desse? Aí eu pergunto, Deus teve misericórdia de mim ou não? Teve. Teve misericórdia de mim. Ei, mas não estou sozinho nesse negócio não. Há muitos irmãos aqui que Deus teve misericórdia também. Aleluia. Glória a Deus. Isso foi só para você sorrir um pouco, que estava todo mundo assim. Aí você sorriu, agora a faca vai entrar melhor, não é? Aleluia. Glória a Deus. Então, os que nasceram no percurso chegaram. Por quê? Se adaptaram. Nós estamos aqui para nos adaptar ao reino e irmos para a eternidade. Para ficar, não, vamos voltar. Fique certo disso. Então eles não tinham hábitos de escravo. Por isso, medo, dúvida, incerteza. Não, eles não tinham. Essa geração nova nunca pediu a Moisés para voltar. Nunca. Tiveram seus desacertos, claro, humanos. Diga, Deus é bom. Então, irmãos, nós temos que aprender a atravessar as dificuldades da vida e a única forma de nós vencermos ou vencê-las é através da palavra. Através da palavra. Não se conforme com este século, transforme-se, renove sua mente, comece a pensar certo, a agir certo, a falar certo. Da forma de Deus, por exemplo. Que Deus não fala errado, Deus só fala certo. Se você aprender a falar como Deus fala, eu te digo que as coisas vão acontecer. Deus disse, haja e ouve. A mesma forma quando nós aprendemos a falar como Deus fala. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Eu sei que tem pessoas que estão tentando carregar a si mesmo e não estão conseguindo. Mas eu gosto de ver aquele parafraseado de Davi, quando a alma dele se agitou. Ele puxou uma cadeira, mandou que a alma sentasse e disse assim, por que estás abatido, ó minha alma, dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Tem hora que você tem que falar com você mesmo. Escuta aqui, rapaz. Vai para um espelho e diz assim, ó, rapaz, é o seguinte, ou tu toma jeito, ou tu toma jeito. Porque do jeito que tu estás, não tem jeito. Gostou do parafraseado aí? Aleluia. Glória a Deus. Diga, Deus é bom. E o mais interessante, irmãos, é que no deserto, a Bíblia diz que não havia doença. Não havia doença. Que coisa interessante. Todos curados. Mesmo assim, eles tinham hábitos que era a doença. Qual era a doença deles? Eram os hábitos do passado. A doença do povo no deserto eram hábitos. A Bíblia diz que eles murmuravam. Alô, você está aqui? Murmuravam, reclamavam e eram ingratos. Ingratidão. Assim que eles saíram do Egito, que começaram a enfrentar os primeiros problemas do deserto, um deles foi água. Deus os leva às águas de Mara. Quando eles provam a água, que é isso, pelo amor de Deus? Como é que a gente vai tomar uma água dessa? Eu não vou entrar nessa questão, mas lá no Egito, eles tomavam a água do Nilo da parte de baixo, que era uma água suja. Porque essa água, quando chegava em Faraó, já estava bem limpinha, tratada. Eles tomavam água ruim. Mas agora nós estamos livres, não é? Então, eu quero é um banquete. E eles reclamaram da água. Essa água amarga, como vamos tomar? Lá a gente tinha água boa. Aquela água era potável, não era água ruim, não. Só que eles não entenderam que Deus estava colocando eles na água de Mara, porque a ciência descobriu que as águas de Mara eram medicinais. Toda a vegetação da água era medicinal.
cheia de antibiótico, de anti-inflamatórios, e eles vinham de uma situação terrível, magros, feios, passando fome no Egito, e eles precisavam reconstituir o corpo, suas defesas orgânicas, e Deus leva exatamente para um lugar que isso pudesse acontecer. Mas eles não entenderam a revelação e começaram a reclamar. Aí Moisés pega uma árvore que Deus manda, joga, mata 50% da bonança daquela água. Eu acho que ali foi que surgiu aquele remédio que a gente compra. Como é que chama, pastor? Você que tem uma farmácia. Tem o original e tem o genérico. Eu acho que foi ali que surgiu o genérico, né? É bom pesquisar, talvez tenha vindo de lá. Meu Deus. Então, a murmuração e a reclamação e a ingratidão, elas trazem uma insatisfação para a vida, né? E na caminhada, essas insatisfações nos fazem dar passos que não poderíamos dar, tomar decisões que não deveríamos tomar. Inquietação. Vou contar um caso para vocês. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de nações. Mas, um certo dia, pela inquietação de Sara, reclamando, murmurando, aparece Agar. E eu tenho certeza que Abraão fez um sacrifício tremendo para estar com Agar. Foi difícil aquilo. Mas ele foi e ficou com Agar e nasceu Ismael. Agora, quando você lê sua Bíblia, presta atenção. Quando Ismael veio, não era Abraão, era Abrão. Não é interessante isso? Abrão foi quem teve Ismael, Abraão teve Isaque. Tem uma diferença nisso aí, importantíssima para a gente pensar e a gente estudar. Porque sempre na inquietação, o Abrão vai gerar um Ismael. E na graça e na paz e na tranquilidade, o Abraão vai gerar a promessa, Isaque. Então nunca se precipite, nunca reclame, nunca murmure, seja grato, porque senão vai vir outra coisa em lugar da promessa que Deus tem para você. Diga, Deus é bom. Então é importante nós entendermos que aprender a descansar na palavra é uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer. Quando nós estamos aflitos e conversamos com alguém que não tem muito conhecimento, ela coloca para você métodos de como você tirar o diabo do seu caminho, né? E esses métodos às vezes não funcionam muito bem. E nós começamos a fazer coisas que não deveríamos fazer. Pelo contrário, quando você se tiver acossado por alguma situação, como eu disse desde o início, é a palavra. Olha o que é que diz a palavra. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Para que é que Deus tem um esconderijo? E por que o salmista descobriu que aquele, diga, aquele sou eu. Então todas as vezes que você se sentir tomado por alguma situação, a melhor coisa é correr para a palavra e se esconder no esconderijo do Altíssimo. Eu te pergunto, você acha que o diabo vai lá? Você acha que o diabo vai ficar na sombra do Onipotente como você vai ficar? Então é o melhor lugar, é a palavra. Não saia dela por hipótese alguma. Habitar no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente. O Altíssimo é o Todo-Poderoso e o Onipotente é o que pode tudo. Então você está bem guardado. É lá que você tem que ficar. Nunca pense que Deus não está lhe vendo, que Ele não está pleiteando sua causa. Ele só quer ver seu coração. Como é que ele está? Como é que você está se movendo?
na reclamação, na murmuração, na ingratidão, não haverá mover de Deus. Agora, se você descansa nele, há uma palavra profética dita pelo profeta Isaías, que ele diz o seguinte: desde a antiguidade não se ouviu com os ouvidos, nem se percebeu com os olhos, um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Não é por aquele que está em ansiedade, que está correndo de um lado para o outro, não, é para aquele que descansa nele. E como é que eu descanso em Deus, pastor? Na palavra. Em qualquer situação eu vou pegar a palavra e vou olhar para a palavra. Eu descanso na palavra. Então, queridos, não são as adversidades da vida, as tempestades, os ventos tenebrosos que nos tirarão a capacidade de continuar produzindo, por hipótese alguma. Se não, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1:11. Gênesis 1:11. Vou começar a terminar. E disse Deus: produza a terra relva, que deem sementes, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. Eu te pergunto, quem é que produz? Isso aqui é verdadeiro, viu, irmãos? Isso aqui é verdadeiro, tá? Vou tirar uma. Quem é que produz isso aqui? Alguém sabe? Acabei de ler, gente. Diga a terra. A terra é quem produz isso aqui. E por que a terra produz? Porque foi um preceito de Deus que a terra produzisse. Para quem? Para mim e para você, para o nosso benefício. A terra produz para isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando o dilúvio veio, o dilúvio arrastou tudo que estava na superfície da terra. Mas é interessante que quando o dilúvio cessou, a terra voltou a produzir. Por quê? Porque o dilúvio não teve o poder de tirar a habilidade da terra por causa de um preceito de Deus. Ela varreu tudo que tinha sobre a terra, mas a capacidade de produtividade da terra, o dilúvio não foi capaz de tirar. Não. A terra continuou produzindo. O dilúvio não conseguiu tirar da terra o potencial que Deus colocou de produção, porque isso era uma sentença de Deus. E o próprio Deus também disse em Gênesis capítulo 8, versículo 2, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Oh, pastor, eu não gosto desse frio. Você tem que gostar. Oh, pastor, eu não gosto do calor. Você tem que gostar. Oh, pastor, eu não sei para que noite. Podia ser todo dia. Não. O problema é que você não sabe se vestir para as estações. Aí você reclama. Uau. Diga isso mesmo, é isso mesmo. Diga isso mesmo. No frio você tem que se vestir cachecol, roupa quente por dentro. Sim ou não? Eu ia dizer uma coisa que o homem pode vestir lá nos Estados Unidos, eu não vou dizer não. Mas tudo bem. Então você tem que se vestir bem. Aí no calor são roupas leves. Aí tem gente que no calor quer se vestir com como é que chama? Aquele que bota por cima, lá embaixo. Sobretudo, no calor. Então você não sabe viver as estações, então você reclama, você murmura. Não. Está escrito que enquanto houver terra, a produtividade da terra, o potencial da terra é para a nossa sobrevivência, e não importa os ventos, não importa as tempestades, isso não vai ser tirado, porque foi Deus que colocou para a nossa sobrevivência. Então eu aproveito essa palavra para dizer para você, irmão, não são as adversidades da vida, não são as tempestades, não são os ventos tenebrosos que podem nos parar de produzir.
Nós viemos da terra, o mesmo preceito que foi dado para a terra está sobre nós. Então nós vamos produzir, sim, através da palavra. Tudo que estiver na superfície ao nosso redor, que possa nos pertencer, pode ser que os ventos levem. Pode ser que os ventos levem o nosso carro, pode ser que os ventos levem a nossa casa, pode ser que os ventos levem o nosso dinheiro, mas a capacidade de produzir novamente tudo isso, os vendavais nunca vão tirar. Diga, eu tenho em mim a capacidade de produtividade. Então eu posso recomeçar em cada momento que a tempestade passar. Para isso você tem o espírito da fé. Crie, por isso falei. Cremos, por isso é que falamos. Isso está dentro de você e ninguém pode tirar. Enquanto vida tivermos e na terra estivermos, essa bênção estará sobre nós. Agora, cuidado, não tem nada a ver com a força do seu braço, porque a Bíblia diz: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do teu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá a força para adquirires riqueza. Em outras palavras, para produzir riquezas, para ser produtivo. Para quê? Para confirmar aquilo que foi dito em aliança sob juramento, como prometeu aos nossos pais. Isso é um juramento de Deus. A produtividade está dentro de mim e está dentro de você. Agora, essa produtividade, ela acoplada à palavra, eu vou te dizer, não tem quem te segure. Uma vez o profeta disse a Saul: Saul, você vai se encontrar com os profetas, você vai entrar e você vai profetizar e vão acontecer algumas coisas, e o que a ocasião te pedir, faça, porque Deus é contigo. Essa capacidade estava dentro de Saul. Não olha para aquele Saul que você sabe que errou. Olha para esse Saul desse momento, que estava bem e que o profeta estava falando com ele. Então eu creio que quando Deus disse através da boca de Samuel que o que a ocasião te pedir, naquele momento o espírito da fé estava sobre Saul, e o que ele falasse, o que ele pedisse, em que ele se movesse, as coisas aconteceriam. Então essa mesma capacidade está dentro de mim, está dentro de você. Nós temos o espírito da fé. Por que eu posso dizer que nós temos o espírito da fé? Porque a minha Bíblia, a sua Bíblia diz também que a fé veio pelo... E ouviu o quê? A fé veio pela palavra de Deus? Sim ou não? Então, se a fé veio pela palavra de Deus, e eu tenho a fé que veio pela palavra de Deus, então eu tenho a fé de Deus. Quem concorda comigo? Então, se você tem a fé de Deus, você pode fazer as mesmas coisas que Deus fez, porque você tem a fé de Deus. E era isso que Deus estava dizendo através do profeta para Samuel. Para Samuel dizendo a Saul: o que vier, o que a ocasião te pedir, faça. Então, mesmo que as adversidades venham, meu irmão, no seu dia a dia, você estando com a palavra, você vai ter, entenda como é que eu vou falar, a mesma força da fênix. A lenda da fênix diz que ele surgiu das cinzas, e você nunca vai virar cinza. Haja o que houver, você vai continuar de pé. E você vai conseguir se soerguer. Se você chegou ontem aqui e não tinha um pau para dar num gato, daqui a pouco você vai ter um bocado de jaula de leão, você vai criar leões. Andando na palavra não tem como você não ter uma vida plena. É isso que a Bíblia diz. Então nós temos que andar nessa palavra. Olha que coisa interessante. Paulo estava passando por uma tempestade terrível, tenebrosa, e o Senhor aparece para ele e diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, Paulo, pois do modo como deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. O que Deus estava dizendo para Paulo? Não desista.
Não obstante tudo que você está passando, não desista. É possível que nessa manhã nós tenhamos pessoas aqui que estão passando uma tempestade daquelas que você diz: pastor, eu não sei como é que eu vou sair disso não. Você já saiu, porque Deus já proveu o meio. Você não acha que Deus é maior do que a tempestade? Sim. Então creia que você vai sair disso, sim. De fato, eu vou te dizer, você já começou a sair nessa manhã, a partir do momento que você está ouvindo a palavra e deixando essa palavra entrar no seu coração. Quem crê que já está saindo de qualquer situação difícil aqui hoje? É somente crer. A palavra está sendo dada. O que é que a ocasião te pede nessa manhã? O que é que a ocasião está te pedindo para que você faça? Você tem que começar a fazer. É orar, declarando tempestade. Você não tem força nenhuma para me derrubar. O poder de produtividade que está dentro de mim, você não vai tirar. Pode passar por cima, mas esse poder de produtividade você não tira de mim. Quando a tempestade passar, essa terra vai continuar produzindo. Então não desista. Pastor, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Ou você acha que eu também não tive, tenho e terei tempos difíceis na minha vida? Com certeza. Com certeza. Porém, desistir jamais. Não posso desistir. Eu não posso desistir. Não. Tem uma canção que fala sobre isso, né? Eu não posso desistir, eu não posso ser derrotado. Eu queria lembrar dessa canção. Ah, é isso aí. Eu não vou desistir, eu não vou ser derrotado, pois o Senhor está comigo. Minha é a vitória. Olha aí, a canção está dizendo isso. Então você tem a vitória, não desista, amém? Escuta uma coisa, irmãos. A mulher do fluxo de sangue, ela derramou sangue por 12 anos. Tem médico aqui? Tem uma médica ali? Ô, minha irmã, é uma coisa simples derramar sangue por 12 anos, quando a Bíblia diz que sangue é vida? É um negócio sério, não é? Interessante que essa mulher sobreviveu 12 anos. Por que será que ela sobreviveu? Eu acredito que ela tinha o desejo de viver. E o desejo de viver sustentou-a por 12 anos, até o dia que ela ouviu falar de alguém e disse: é hoje. Não. O que é que a ocasião está me pedindo? Que eu vá por trás dele, toque na orla, porque talvez eu não possa tocar nele. A ocasião está me pedindo, então eu vou. É agora. Não importa o vendaval que esteja sobre mim, não importa as trevas que possam estar cobrindo, a ocasião me pede que eu vá e eu vou. 12 anos sangrando e não morreu. E você está passando uma circunstância assim, tá, ó Deus, misericórdia. Ela passou 12. Ela não podia ir no shopping. Lá tem um shopping assim maravilhoso, muito melhor que o Cidade Jardim daqui. Não podia ir. Não podia ir ao supermercado. Não podia fazer nada. Desfigurada. Não fica desfigurada, meu irmão? Uma pessoa que sangra o tempo todo. Eu acho que a pele não fica bonita, o cabelo não fica bonito, os olhos ficam meio amarelados, não é? Ficou uma coisa feia. E ainda tinha que andar gritando. Olha, imagina a humilhação. Imunda, imunda, para o povo correr. Isso é uma situação difícil, meu irmão. Anemia grande. Olha aí, um médico ali. Mas ela sobreviveu, sabe por quê? Porque ela tinha vontade de viver. Ei, você está sob uma tempestade? Está sob um dilúvio? Oh, mas você está vivo. Diga, eu estou vivo. Diga, eu estou vivo. E se eu estou vivo, a ocasião me pede que eu fique de pé e que eu ore, porque há um poder dentro de mim de produtividade. Diga, Deus é bom. Escute isso. Quero que você entenda isso. Essa mulher não permitiu que a sua dor lhe definisse. Essa mulher nunca permitiu que a sua dor a definisse. Ela se definiu pela intensidade de desejo que ela tinha de vida, até que o momento certo aconteceu. Deixa eu terminar, para a gente orar. Eu acredito que Deus quer fazer algo nessa manhã, na minha vida, na sua vida, na vida dos cantores. Eu acredito que Deus quer fazer algo.
Sabe por quê? Samuel não encontrou Davi em casa de Jessé, porque ele não estava na casa, lógico. Agora, se Samuel sabia que Davi estava no pasto, por que ele não foi no pasto para ungir Davi no pasto? Pense nisso. Naquele momento o profeta não encontrou na casa de Samuel ninguém que ele podia ungir. Então, se ele não encontrou naquela casa e ele soube que o menino estava no pasto, por que ele não foi lá ungir o menino? Porque o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, Ele não quer fazer lá fora, Ele quer começar a fazer aqui. Ele quer começar a fazer na tua casa. Por isso que ele, em vez de ir no pasto, ele mandou chamar Davi para casa. Aqui é a sua casa, é a casa de Deus. Deus quer começar alguma coisa com você aqui e agora. É só você ter esse entendimento. Deus deseja estabelecer algumas coisas aqui por causa dessa unção coletiva. E é por isso que você está aqui hoje. Então levante sua mão comigo, feche os seus olhos agora. Se confiar no pastor, repita: tempestade, dilúvio, situações constrangedoras, você não vai conseguir me fazer desistir, porque o poder da produtividade está dentro de mim, e o meu Deus me dará sabedoria para que eu tenha estratégias do céu para recomeçar quantas vezes for preciso. Tem uma canção para a gente cantar. Você pode levantar suas mãos.